Um jovem negro foi agredido e morto a tiros por policiais militares no sábado durante uma abordagem policial numa avenida movimentada de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Lucas Almeida, de apenas 26 anos, consertava a parte elétrica de um carro a pedido de um amigo quando foi abordado e executado pela polícia militar. Mais um caso isolado, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Quando a gente fala, né, Dai, dos casos isolados, mais um caso isolado de violência policial? Ana, infelizmente, mais um caso isolado. Eu não sei de verdade qual é o número desse caso lá desse ano, porque já foram tantos, né? Mas só que esse caso, ele foi filmado e ele traz alguns detalhes assim de revelação que é muito chocante, tá? Não tem como a gente não se impactar com a imagem que a gente vai assistir. E antes de mostrar, inclusive, a imagem, a gente vai falar sobre o caso, eu vou trazer aqui as informações e depois a gente coloca as imagens, que quem não quiser assistir é extremamente compreensível. A polícia, ela não faz um processo ali de abordagem normal, ela faz um processo de execução, literalmente execução. Inclusive tem pessoas que falam assim, mas literalmente é quando é no sentido literal, mas é isso, gente, o homem estava desarmado, ele reagiu à forma brutal que a polícia chegou e tipo, olha, eu tô aqui trabalhando, essa e tal, e no momento em que ele tenta se desvencilhar dos policiais, ele recebe 2 tiros no meio de uma avenida movimentada, a Avenida Barueri, com muita gente passando, com muitos carros filmando. Ele é alvejado dessa forma. Então, se isso não é a execução no sentido literal, eu realmente não sei o que é. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, por favor. Na matéria do UOL, justamente, a manchete de atrás, que o PM atira e mata um jovem durante uma abordagem gravada na Grande São Paulo. Detalhe, né? Um jovem negro. Porque é claro que tinha que ser negro ou tinha que ser pobre para acontecer desta forma. E aí um homem negro foi agredido e morto a tiros pela polícia militar no sábado durante uma abordagem policial em uma avenida movimentada de Barueri, na Grande São Paulo, e testemunhas gravaram que o homem sendo segurado e agredido por 2 PMs no meio da avenida. Nas imagens divulgadas pelo SP1 de São Paulo, na TV Globo, é possível ver um momento em que um dos policiais tentava imobilizar esse homem, esse jovem, e como ele não aceitou ali ser segurado pelo braço, enquanto o outro inclusive desceria socos e chutes na região das costas e no estômago do homem, quando o Lucas, o nome da vítima é Lucas de Almeida Lima, 26 anos, quando o Lucas ele conseguiu então se desvencilhar, é claro que ninguém quer ficar imóvel recebendo porrada, foi quando um dos policiais atirou 2 vezes contra o Lucas. E o boletim de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o Lucas estava... O que a polícia, né, viu que o Lucas tentava ali mexer em um carro, na parte elétrica de um carro, e agora a gente já sabe, né, que foi a pedido de um amigo, quando aconteceu a abordagem na rodovia Castelo Branco, no Jardim Mutinga, de Barueri, por volta das 5h15 da tarde de sábado, quando a polícia achou a atitude suspeita. Porque é claro que um homem negro mexendo num carro é suspeito. E pararam a viatura, declararam que houve resistência à prisão. Após a divulgação das imagens, claro, os policiais envolvidos foram afastados, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a secretaria informou que a Polícia Militar apura os fatos, eu gosto muito do apura os fatos, apura a execução, no caso, né? E informa que os policiais foram afastados enquanto os procedimentos operacionais são analisados. A Polícia Civil informa que também investiga a ocorrência por meio de inquérito instaurado pela Delegacia de Barueri e informa que a PM é uma instituição legalista e constatada qualquer irregularidade, todas as medidas cabíveis serão adotadas. Eu não sei bem quais são as medidas cabíveis que serão adotadas. A própria matéria da UOL aqui aponta, né, o aumento da violência
em São Paulo, que cresceu 61% só em 2024, porque Tarcísio está fazendo uma disputa, né? Tarcísio de Freitas, em São Paulo, está fazendo uma disputa, o governo de São Paulo com o governo da Bahia, que o governo da Bahia, nos últimos anos, é o governo que mais mata, né? A Polícia Militar da Bahia é que mais mata. E aí Tarcísio está insatisfeito com esse número, com o número que foi deixado por Ricosta, que segue agora com Jerônimo, inclusive, há 2 semanas, né? No final do Carnaval, a Bahia teve mais uma chacina. Já foram, entre 2021 e 2025, 100 chacinas registradas na capital baiana e região metropolitana, tá, gente? Não é pouca coisa, não. E é isso, né, gente? A gente tem... Detalhe, desculpe, mas voltando para o caso daqui, foram 12 pessoas desacostadas só em um dia. Mas gente, não vamos normalizar isso. E 61% de aumento em violência policial não é pouca coisa. A gente está vivendo um número de guerra, a gente está falando de números de guerra, né? A PM de São Paulo registrou no ano passado 2.222 inquéritos policiais e militares instaurados em casos de morte em ocorrência. E aí, né, foi uma redução de 5,1% em relação a 2023. No mesmo período, foram registrados 3.748 sindicâncias que apuram irregularidades no ponto de vista disciplinar, uma queda de 12,2%. Mas o que a gente está falando aqui, inclusive, é que também muitas pessoas deixam de denunciar, têm medo de ir para corregedoria, quando não tem filmagens é como se nada tivesse acontecido, quando não tem uma repercussão na mídia também, as pessoas, infelizmente, acabam deixando para lá por segurança até, né, se sobrevive, você não quer buscar realmente a mídia, e aí a gente vai lembrar, inclusive, em Diadema, né, no final do ano passado, a gente teve, foi no final do ano passado, que a polícia jogou a bicicleta do homem, a motocicleta do homem na ponte, ainda jogou o rapaz também, obrigou o rapaz a pular, e depois o policial ainda desceu e atirou contra esse homem. E esse homem, ele não apareceu imediatamente, foi toda uma busca para identificar cadê esse homem, e ele depois teve que sair do bairro, porque pessoas à paisana, que pareciam ser policiais à paisana, estiveram no bairro de noite armados, né, no bairro em que ele morava, então por isso ele saiu. É absurdo a gente falar sobre tudo isso. Então, eu realmente já resumi tudo, porque quem não quiser assistir a cena, pode, nesse momento, dizer, olha, gente, vamos voltar aqui um pouquinho e já volto, tá? Porque a gente vai assistir agora 29 segundos de uma das maiores brutalidades que eu já vi na minha vida, Ana. Vou te pedir para soltar o nosso vídeo, né? O vídeo foi gravado por uma das pessoas que passaram ali no local e que conseguiram registrar para a polícia para a família do Lucas agora ter uma prova, né? E correr atrás para que haja justiça para o que aconteceu com ele. Por gentileza, Ana. Fazer o aviso que já vai aparecer aqui no vídeo também, de que contém cenas fortes esse próximo vídeo. Então fica aí o alerta. Caralho! Silvanei do céu. Silvanei, vamos embora. Eu gostei de ser suspirando, porque eu não consigo nem pensar em absolutamente mais nada, sabe? É isso, sabe? É chocante. É assustador. É assustador. Completamente injustificado, né, Dai? Uma pessoa desarmada. Não tem justificativa. A única justificativa é esses policiais acham que podem. Exatamente. A gente tem, por exemplo, declarações aí do Tarcísio de Freitas, a gente tem declarações também do secretário de Segurança Pública de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, ele inclusive informa, né, que o problema da polícia é um problema grave no Estado. O Tarcísio que usou o avião da PM para ir para o protesto bolsonarista lá em São Paulo, tá? E o único problema... é responsável pela PM diz que é um problema. Que é um problema, exatamente, que é um problema, sabe? E é o mesmo Tarcísio que fez, né, toda uma mobilização, não queria colocar câmeras no armamento da polícia, e só no ano passado, só no começo desse ano, depois de uma
série de casos de violência policial, foi que o Tarcísio, ele disse, é verdade, é necessário que a gente faça a implementação mesmo de câmeras no fardamento da polícia, porque ainda não está sendo, que não é totalitário, né? Então a gente ainda tem várias questões aí sobre, e também mesmo que haja a filmagem no fardamento da polícia, a gente precisa compreender o próprio procedimento da polícia, o que é validado, o que não é validado, e o que é monitorado, aonde é armazenado, quem tem disponibilidade, fica disponível por quanto tempo, se não existe forma de driblar as câmeras. São muitas questões que não é só fazer o monitoramento da polícia. A gente fala muito sobre a desmilitarização da polícia militar, que é uma das melhores formas, né, de começar a pensar numa polícia que não é militarizada e que, consequentemente, ela também passa a ter um acesso diferente, um julgamento diferente, ela sai da justiça militar, ela vem também para uma dinâmica de hierarquia diferente, e mudança nessa própria estrutura, que é uma estrutura violenta, é uma estrutura pensada para ser violenta, sobretudo contra as pessoas mais vulneráveis na sociedade. A gente está falando de todos os corpos mais vulneráveis, mulheres. A gente não pode esquecer do caso da Cláudia, né, uma mulher que foi baleada dentro da comunidade no Rio de Janeiro e foi arrastada por muitos metros até chegar no hospital, e tipo, as pessoas avisaram, olha, estão arrastando uma mulher, a criatura não parava. Sabe que corpo é esse desumanizado, sabe? Que pessoas são essas que desaparecem? Aqui na Bahia tem um caso de uma adolescente chamada Fiuza, que a mãe luta para conseguir saber cadê o corpo do filho para enterrar de forma digna. Ela já sabe que o filho foi morto, foram vários policiais envolvidos no caso, o caso teve que ser federalizado, teve a mãe dele luta, inclusive, com a ONU para conseguir saber cadê o corpo do filho. Ela não quer, ela sabe que o filho dela está morto, mas ela quer enterrar o filho dela, ela quer saber cadê os ossos do filho dela, sabe? E é uma luta dolorosa, é uma luta absurda, é uma luta, muitas vezes, solitária contra um sistema imenso. Então, a gente precisa falar sobre as formas de violência da polícia e como a gente precisa, pelo menos, tratar, já que a gente não vai falar sobre extinção da polícia de uma vez, se fale pelo menos na redução de danos, a forma de desmilitarização, mudança no tratamento, no treinamento, mudança da corporação, aposentadoria dos militares antigos coniventes com determinados produtos, né, violências. A gente precisa fazer esse ciclo dentro dos governos possíveis, e aí, entre direita e esquerda, os pobres, pretos, LGBTQIAPN+, a gente continua morrendo, porque eu já falei, nesse caso aí de Barueri, a polícia do Tarcísio de Freitas, aqui na Bahia a polícia é do PT, de Jerônimo, né, foi antes do Rui Costa, e o problema da segurança pública voltado para essa polícia não é, inclusive, de partido, é da própria estrutura da polícia. Não se consegue reduzir, a gente tem uma estrutura que valida esse genocídio da nossa população, porque uma cena dessa, Ana, sincera e honestamente, se a gente tivesse na faixa de Gaza, por exemplo, isso aí seria crime de guerra, e aqui no Brasil isso é o quê, sabe? Aqui no Brasil isso é exatamente a própria função da polícia militar. Eu concordo plenamente com o nosso chat aqui, que estava dizendo que eles estão fazendo exatamente aquilo para qual eles servem, e esse é o problema. É bom colocar a câmera nas fardas, só que de nada adianta se o próprio propósito, o treinamento, a cultura, a formação toda da polícia é para fazer exatamente isso. Porque realmente, as imagens, elas, primeiro, se elas puderem ser encontradas, porque somem essas imagens, tá? Os policiais fazem o que querem, ligam a câmera quando querem, não dão as imagens depois quando alguma coisa acontece, e quando dão, quando tem imagem, ou quando tem imagem, como é esse caso aqui, eles justificam, eles enrolam para cá, são julgados por eles mesmos, no máximo o cara vai receber como punição, aí vai ser afastado por alguns dias, ou vai fazer serviços internos ali por um tempo e depois volta tudo ao normal. Então, de nada adianta, se vai continuar a mesma coisa. De novo, a única explicação para o que aconteceu ali eles fizeram porque eles podem. Eles fizeram porque é isso que eles fazem.
Não tem justificativa nenhuma, assim, para atirar naquela situação. Fizeram porque podem, fizeram porque quiseram e fizeram porque é isso que eles fazem. Enquanto isso não mudar, não adianta. É inacreditável, sabe? Isso, pior que é. Eu podia terminar pedindo por justiça, né? Pelo Lucas e pela família dele, ou por todas as pessoas nessa situação. Mas é muito mais do que isso que a gente precisa. É muito mais. A gente precisa começar a entender que a polícia militar é um problema. Hoje, as polícias militares causam mais medo, causam mais insegurança do que protegem ou dão segurança. Elas são forças de insegurança da população. Quando a polícia está presente, quem estiver por perto sente medo de uma abordagem violenta, sente medo dos policiais. Vamos lá, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Coragem. Não tá fácil, mas tem que enfrentar, hein? Bora.